AmiCast, o podcast da Ami Jardins. Há 18 anos representando os Jardins América, Europa, Paulista e Paulistano. Oferecimento: Surrai Segurança Pessoal. Mais que imagens, guaritas ou rondas, proteção essencial é com a Surrai Segurança Pessoal. Começando mais um episódio do AmiCast, hoje recebendo aqui nos estúdios a doutora Liliana Marçal, procuradora do município, advogada, e o Joca Levi, que é fundador da Ami Jardins, conselheiro também da Ami Jardins, e que durante muito tempo atuou no uso e ocupação do solo, né? E a gente está aqui para falar sobre tombamento. Existe uma ação civil pública da Ami Jardins em relação à resolução do CONDEFAT, que foi aprovada no órgão, mas depois foi barrada na justiça. Liliana, obrigado pela tua presença e explica um pouco para a gente como está a ação civil pública movida pela Ami Jardins em relação à resolução do CONDEFAT. Antes de mais nada, muito obrigada pelo convite. Eu acho muito oportuno a gente ter essa chance de explicar um pouquinho essa proposta de mudança do tombamento dos jardins, porque saíram muitas informações desconexas e contraditórias a respeito do tema. Antes de entrar propriamente na questão da análise da ação civil pública, eu acho que é importante esclarecer que, na verdade, o tombamento dos jardins ele é um marco na história de preservação do patrimônio histórico. Foi o primeiro conjunto urbano a ser preservado pelo CONDEFAT no município de São Paulo. E quais foram as razões para essa preservação? Vem toda aí uma peculiaridade dessa região dos jardins, né? Ele é tido como um bairro onde existem vários elementos ambientais que devem ser preservados, muitas árvores nativas, uma vegetação robusta e no meio de um adensamento urbano. Então, há uma conciliação ali, tanto da parte ambiental quanto da parte urbana, e uma convivência muito pacífica e que conseguiu evoluir, se desenvolver ao longo desses quase 40 anos de tombamento, preservando a função dele de bairro, essa função ecológica, né, porque ele contribui muito para a regulação climática até de toda a cidade, contribui muito também para a questão da permeabilidade do solo de todo o município, porque é uma região extensa aqui, central, e também para continuar com essa permeabilidade do solo, carregando os nossos lençóis freáticos. Então, toda essa função do bairro foi muito levada em consideração na época do estudo, quando foi editada a primeira resolução de tombamento, que é de 1986. Depois, em 1988, houve uma pequena alteração e, finalmente, em 2021, uma terceira alteração. Essa terceira alteração, que é a Resolução 37/2021, ela trouxe uma atualização das regras do tombamento e uma harmonização, inclusive com o zoneamento. Então, essa resolução foi muito importante e ela estava vigorando, e ela está vigorando ainda até hoje, e ela conseguiu conciliar todos os interesses de preservação, os interesses de adensamento, de uma forma muito homogênea. Mas daí nós fomos surpreendidos com uma postura do CONDEFAT que, sob o pretexto de sistematizar todas as 3 resoluções que tratavam do tombamento, instituiu um grupo de trabalho com a mera função, a princípio, de sistematizar essas 3 normas. Só que o grupo de trabalho extrapolou, foi além de sistematizar as normas e tirar algumas dúvidas. Ele promoveu, na verdade, uma reforma substancial nas regras. E essa reforma substancial é que a gente impugna na ação civil pública, justamente pela ausência de estudo técnico para embasar essas alterações, segundo, pela celeridade que foi desse procedimento, né? A ausência da participação popular efetiva,
Por exemplo, a AME Jardins foi a única entidade que apresentou um estudo técnico. É o único estudo técnico que tem dentro do processo administrativo da revisão do tombamento. Mas nenhum técnico da UPPH, que é o órgão técnico lá do CONDEFAT, analisou esse estudo. Então, na verdade, a gente vê essa ausência de fundamentação técnica para as propostas, né? E, inclusive, os técnicos da UPPH, logo no início, eles reforçam que a Resolução 37 de 2021, que atualizou e regulamentou todas essas normas do tombamento, ela estava perfeita, que ela deveria ser mantida em vigor, que eles não viam razão para alterar os parâmetros e as regras do tombamento. Então, tudo isso foi desconsiderado e, de uma forma assodada, violando, na minha opinião, o princípio da transparência, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, foi aprovada pelo Conselho uma minuta de resolução que, na verdade, alterou parâmetros e diretrizes do tombamento, sem, repito, o estudo técnico competente e sem que os próprios conselheiros pudessem analisar essa minuta. Essa minuta foi disponibilizada para os conselheiros um dia antes da votação. É uma minuta robusta, repleta de artigos, que em menos de 24 horas, claro que é impossível alguém fazer uma análise para poder votar no dia seguinte. Daí foi a razão pela qual nós ingressamos com a ação civil pública. Ela está na 4ª Vara da Fazenda Pública, está no prazo da Procuradoria-Geral do Estado se manifestar e terminando esse prazo, após a manifestação da PGE, retorna a juíza, a doutora Celina, para já ter uma análise da nossa ação e prosseguir. A resolução hoje ela não está em vigor, na verdade não é uma resolução, porque ela nem foi aprovada pelo secretário de Cultura, porque houve um pedido de suspensão justamente para fazer essa análise. Então, agora nós estamos aguardando a manifestação da PGE, que é muito importante, porque a gente apresentou argumentos jurídicos robustos e eu gostaria muito de ver como é que a PGE vai rebater esses argumentos. Joca. Posso aproveitar e emendar uma Pode, pergunta? Claro, já? claro, claro. Se a Liliana pudesse relatar para a gente, que eu achei interessante, o processo de deliberação, o dia da deliberação do Conselho sobre a audiência, não foi unânime, né? Não. Sobre a minuta. Não foi unânime, inclusive teve um voto desfavorável, e aqui eu gosto de destacar muito a conselheira Andréa Tourinho, que excelente, né? Ela excelente, apresentou um voto ali contrário à minuta, levantando todas as questões técnicas, não só aspectos materiais, mas também aspectos formais, inclusive dizendo que, na verdade, ela e os demais conselheiros não tiveram tempo de analisar a proposta que estava ali em votação e que, mesmo nesse curto espaço, ela já detectava ali umas 5 ou 6 alterações que ela entendia prejudiciais ao tombamento, destacando, por exemplo, a diminuição do recuo secundário de lote de esquina, que passou de 4 para 2 metros, a diminuição de árvores por metro quadrado, que era um elemento arbóreo para cada 6 metros quadrados. Agora, a proposta é um elemento arbóreo para cada 25 metros quadrados. A questão da compensação ambiental, que não precisaria ser mais mudas plantadas nos lotes, poderiam ser nas calçadas, né? Competindo diretamente, por exemplo, com outros elementos da calçada, como placas de sinalização, postes. É claro que uma árvore não vai se desenvolver tão bem. A questão de, por exemplo, de jardins na laje das casas serem computadas como áreas permeáveis, o que na verdade não é. Então, aliás, se for permeável, vai inundar o quarto. Vai, né? inundar o quarto. Então, qual é a função disso? Sendo que no jardim já foram detectadas recentemente grandes fotos aí de inundações quando tem as chuvas, né? Justamente
realmente já apontando que a permeabilidade é uma questão crítica no bairro e com essa mudança da resolução, isso acentuaria, agravaria a questão já das enchentes aqui no bairro Jardins, né? E no dia da votação, na verdade, estavam presentes 20 membros, né, do conselho, tiveram 7 votos contrários que acompanharam a conselheira Andréa Torinho e outros 13 que votaram favoravelmente. Aí também já há uma ilegalidade, porque, na verdade, como há uma mudança da decisão do CONDEFAT, ou seja, uma revisão realmente grande da resolução do tombamento, precisaria maioria qualificada e precisariam, na verdade, ali de 14 votos para aprovação e só tiveram 13. Então, além dos aspectos materiais que nós questionamos, até o processo de votação e o quórum com o qual foi aprovada a minuta é questionada na ação civil pública. Interessante. Aliás, um fato curioso, né? 13-7, mas eu me lembro de uma foto histórica, eu diria que só tinham 19 na sala, mas talvez aí tivesse alguém no banheiro. Mas é o que eu me lembro também, eu estava lá presente e contei. Não me lembro de um dos conselheiros, não me lembro de ter visto, né? Mas ficou 13-7. Joca, doutora Liliana, o Joca, para quem não conhece, o Joca, fundador da AMI Jardins. Durante muitos anos a gente esteve juntos em plano diretor estratégico, lei de uso e ocupação do solo e tudo isso. E é um DNA da AMI Jardins ser uma entidade de diálogo, né? Diferente de outros movimentos que tocam fogo no pneu, que são contra, porque marcam posição, porque é importante se colocar contra. Como a AMI Jardins ela é formada por moradores, a gente é muito aberto ao diálogo. E a gente, durante quase um ano, se reuniu com o presidente do CONDEFAT naquela época e com a diretoria para conversar sobre isso, né? E a gente se sentiu muito traído, porque, como a doutora Liliana explicou, chegou ali na hora H, apareceu uma minuta completamente que a gente não sabia daquilo, né? Eu acho que só para entender, né? A gente não a AMI Jardins não tem pouquíssimas ações, né? A ação civil pública são raríssimas, porque a gente gosta muito do diálogo e gosta muito do bom senso, né? Até aquele momento, a gente foi várias vezes lá, durante a pandemia ainda nós fomos chamados para compor um grupo de trabalho, discutir essa ideia, que era mais ou menos essa ideia que depois sofreu umas mudanças prejudiciais. Que era compilar as regras, né? Isso, essa era a ideia. Tem muita lei de uma que já morreu e tal, vamos botar tudo numa só, né? Era essa... E ao compilar, algumas coisas se perderam, como, por exemplo, importantíssima a questão do uso unifamiliar, residencial unifamiliar na área tombada, exceto aquelas vias que já não eram unifamiliares. Aquilo se perdeu na mudança do texto sem nenhuma menção expressa da discussão. Mas, de fato, no começo foi um processo que parecia interessado no aspecto técnico e, no final, por algum motivo, se resolveu atropelar o processo, o procedimento, a aprovação e a discussão pela população e pelo próprio Conselho para passar o que tentaram passar. E me diz uma coisa, o que você acha que o morador não conhece o tombamento? Todo mundo pergunta, né? Fala assim, ainda mais os mais jovens que estão se mudando para o bairro, fala assim, mas o tombamento eu não posso mexer na minha casa, né? E não é verdade, você pode comprar um imóvel, derrubar esse imóvel e fazer um novo imóvel, ou seja, o tombamento não é da casa, do imóvel, sim do terreno, né? Explica para o leigo que não conhece quais são as vantagens do tombamento, o que ele traz de bom para o bairro e o que a pessoa precisa obedecer dentro daquele lote. Esse tombamento em particular, que tem fundamento constitucional, mas esse tombamento em particular da resolução 2 de 86, depois a de 87 e a de 21, ele objetiva ele tem por objeto o traçado, primeiro, o projeto urbanístico geral. Não entra nos projetos executados ou projetados para os lotes, exceto nas questões de aproveitamento, gabarito, que é a altura. 10 metros de altura. 10 metros de altura, então você tem um limite de quanto você pode, numa projeção, construir sobre o imóvel para deixar uma mancha permeável é importante. Isso tem tudo a ver com a história que a gente pode discutir em outro momento. Por que essa exigência de permeabilidade na região dos Jardins? E também o traçado das ruas, o traçado dos lotes, isso é tombado, mas não o que
está dentro do lote, que está sendo construído dentro do lote, observados esses parâmetros que a gente comentou. Você tem um lote de 1.000, né? Tem vários lotes menores, mas vamos ficar mais fácil a conta. 1.000, você tem que ter 30% ajardinado, né? Não é permeável, é jardim mesmo, né? O Jardim América começou... É 40, 60. O Jardim América era, na origem, você podia aproveitar 30%. Que era o primeiro, que foi desenvolvido pela CIT. Esses parâmetros foram mudando. Mas podia aproveitar o resto. Não se falava em permeabilidade na época, mas dizia que você podia aproveitar. Isso foi sendo transformado em permeabilidade, que foi tendo seus conceitos modificados, como a gente viu agora. Uma permeabilidade em cima de uma laje não existe. Mas a ideia é justamente deixar que a água penetre. E, de novo, isso tem a ver com a história do Rio Pinheiros, que é uma história mais longa, que era um rio que serpenteava pela região. Então ele tinha muito mais extensão de margens para absorver as águas que corriam do Espigão da Paulista, da Taboão da Serra, e permitir que aquela água se assentasse e fosse embora, porque o Rio Pinheiros, antes da retificação na década de 30, ele corria, ele era um rio que corria, então ele levava essa água toda da chuva que corria para ele embora para o Rio Tietê, que ia para o interior. Inclusive a água que vinha da Serra do Mar. Com a retificação e a inversão do curso do Rio Pinheiros, a água ficou parada, o rio foi retificado, ele perdeu superfície de contato para receber águas e a água começou nas margens começou a se acumular. Hoje tem áreas da nossa região, do Jardim América e Europa, em que a profundidade do lençol freático é 1,40 m. A água vai se acumulando ali, não tem para onde ir. Então, isso hoje, mais ainda, no projeto original do Jardim América, já havia essa preocupação de permitir que a água fosse absorvida e drenada. Agora, com todas essas mudanças e água se acumulando mais, toda a encosta de Cerqueira César tendo sido impermeabilizada, a água chove no Espigão, a água desce inteira e se acumula no plano, que é ali o nosso bairro. Hoje, mais ainda, a razão para observar esse tipo de cuidado. Sem dúvida. A água que desce do Espigão da Paulista, ela está cada vez mais veloz, né? Porque ela não encontra mais um chão permeável e ela vem uma cachoeira e aí vai todo mundo. Curioso que o exemplo de Porto Alegre, né? Que a gente tem que lembrar, aquela tragédia toda, não traz, não ensina. O Brasil essa resolução, por exemplo, colocaria tudo a perder, a gente teria as áreas permeáveis diminuídas e a gente teria muita impermeabilização. Doutora Liliana, uma coisa que é importante nisso é o uso residencial, que o Joca citou, ele é extremamente importante, ele é uma condição sine qua non para que o modelo arquitetônico e urbanístico exista, né? Porque, para o leigo entender, se você tem uma casa, a pessoa vai manter a grama, vai manter a árvore, porque ela mora lá. Agora, se a pessoa vai fazer um comércio, né? Nada contra o comércio, a gente tem corredores comerciais no bairro, mas se você começar a colocar tudo como comercial, né? Por isso que o uso é importante, você vai perdendo permeabilidade, né? Sem dúvida. E aqui vale destacar também que uma das razões que o CONDEFAT, né, que o Conselho justificou a mudança, é dizendo que indiretamente estaria havendo um tombamento do uso, que a gente estaria impondo o uso residencial unifamiliar. Isso não é verdade. Não existe tombamento de uso e nem é permitido. O tombamento dos jardins é o que a gente classifica como tombamento ambiental. É o que o Joca falou. É um tombamento do perímetro e não das edificações. É claro que pode ser alterada, não é tombamento de monumento, não é tombamento de edificação. É o tombamento do perímetro mantendo características, que são parâmetros urbanísticos, né? Então, na verdade, um dos parâmetros urbanísticos é justamente o uso residencial unifamiliar, né? Então, isso não é tombamento de uso. Então, essa questão deles terem colocado na resolução que a Prefeitura do município de São Paulo poderia e deveria definir os usos permitidos dentro do tombamento, não se coaduna com as regras de tombamento. O plano diretor e as regras da legislação de uso e parcelamento do solo, ele é o pano de fundo da cidade. Os tombamentos se sobrepõem a isso. Então, a regra do tombamento
por ser mais restritiva, ela se sobrepõe. E, na verdade, essa mudança de uso pela prefeitura gera uma insegurança muito grande. A gente pode ver em 2, 3 anos quantas mudanças tiveram no plano diretor e na legislação de uso e parcelamento do solo. Toda hora tiram, e às vezes de forma casuística, né? Tiram apenas uma quadra dentro de uma determinada região e mudam o zoneamento daquela quadra. Então, isso gera uma insegurança para a proteção do patrimônio histórico tremenda. Então, na verdade, deve ser mantido esse uso residencial unifamiliar. Isso não é tombamento de uso, isso é um parâmetro, tá, como gabarito, recuo, enfim, todas as restrições impostas no tombamento. Até porque você não vai ter como manter esse modelo arquitetônico. E é curioso, né? Porque o CONDEFAT é um órgão que deveria defender o tombamento e, na realidade, ele deixou tudo a perder, né? Porque, voltando a dizer, a gente não é contra o comércio, nós temos ali vários museus, a gente tem vários shoppings, a gente tem Iguatemi, tem Eldorado, ou seja, a região é servida de muito comércio. E a gente é totalmente a curta distância a pé. Ou seja, é um bairro onde você consegue ir para uma loja, para um tal. Então, assim, o que acontece é não conseguir colocar mais comércio. Porque se você mantiver toda aquela região como comercial e não mais residencial, não faz sentido querer manter o tombamento daquele patrimônio histórico. Aquilo lá se acaba, né? Eu mencionei alguns elementos tombados e não mencionei o principal, que é a vegetação, especialmente a arbórea. A gente tem exemplos, né? Nós já trabalhamos em cima desses mapas de calor, você lembra das vias que foram mais recentemente transformadas em não residenciais, como, por exemplo, a Gabriel Monteiro da Silva ou a Avenida Europa. O mapa de calor, comparando antes e 5 anos depois dela ter sido transformada em não residencial, ela tem uma linha vermelha e o vermelho indicando maior calor nessas duas vias que não existiam antes. Por quê? Porque o comerciante, a primeira coisa que ele faz é derrubar as árvores da calçada. Primeira, a Gabriel Monteiro da Silva é uma alameda no nome. Não tem mais alameda. Acabou. Tiraram todas as árvores. E, obviamente, dos lotes, pior ainda, se ninguém vê. Porque o comerciante ele quer área de estacionamento, área de loja. Então, é por isso que, embora o uso não seja tombado, se você não restringir o uso e o tombamento permite que é possível que o tombamento seja exercido em cima de restrições dessa natureza que possam, de ações que possam prejudicar o bem tombado, o patrimônio tombado, se não tiver essa restrição, as árvores vão embora, que são um dos principais elementos tombados pela resolução. Eu me lembro de uma luta nossa, né? Foram tantas lutas, tantas vitórias nesses anos. Eu me lembro do Jardim Paulistano de Baixo, a gente chama Baixo Jardim Paulistano, que é da Avenida Faria Lima até a Marginal, próximo ali aos clubes, ao Pinheiros, ao Hebraica e ao Eldorado. Eu lembro que um plano diretor, como disse a doutora Liliana, sempre vem aquela coisa, tá todo mundo toda hora mudando, e você tem que ficar de olho, ir na Câmara, brigar e tudo isso e tal. É uma luta intensa manter essa área verde em São Paulo. E eu me lembro que toda aquela área estava indo para comercial, né? E eu me lembro na conversa que falaram assim, e poderia ter restaurantes sem lugares. E ali tem aquelas ruas Manduri, Irlandino, são ruas muito pequenas. E eu falei, mas como é que você vai botar ali, numa rua pequenininha, né? Porque é uma rua pequena, como é que você vai botar 10 restaurantes, 1.000 pessoas e tal? E na época, com a gestão da Haddad, a gente conseguiu manter aquilo ali. E uma das coisas que a gente mostrou como defesa foi, naquela época não tinha drone, mas a gente pediu foto aérea de uma rua como uma Sampaio Vidal, que é residencial, e uma com a Rua Colômbia, Avenida Europa ou a Gabriel, para mostrar onde tem mais árvore, né? Porque é evidente, é isso que você falou. Tem uma outra vitória, Joca, importante. Por que o uso é importante? A incomodidade, ou seja, os usos compatíveis com a área residencial. Em 2016 a gente conseguiu que nos corredores dos jardins nós tivéssemos, não só nos jardins, subprefeitura de Lapa, Sé e... Nas regiões tombadas. Lapa, Sé e Jardim, e Pinheiros. Acho que o tombamento do Pacaembu... Não pode ter bar, restaurante, casa, festa, né? Dentro da ZPEC AUE, que são as 3 manchas tombadas. E aí foi uma vitória em 2016 e no último plano diretor, 2024, a gente teve uma luta muito grande para manter, a gente conseguiu manter, né? E assim, se você coloca uma casa-festa de casamento no meio de um bairro residencial, você está expulsando as pessoas que moram no bairro, né?
Por isso que tem que ser compatível. Explica um pouco essas atividades, né? Porque que isso faz parte também do tombamento, o uso residencial, e onde você tem o zoneamento comercial, nos corredores, também precisa ser um uso compatível, né? Essa é uma discussão mais própria dentro da legislação de zoneamento, que é sempre uma briga. De um lado tem toda a população, do outro lado tem todo mundo que quer construir. Ali quer construir, quer fazer comércio. Ali, de fato, cada bateria de discussão, a cada 10 anos nós entramos nessa discussão e em 2016, na verdade 2015, que passou em 2016, né, que nós passamos meses lá na Câmara, a gente encontrou um Faz tempo que a gente briga. Faz tempo. E você se lembra que a gente encontrou um legislativo, Liliana, super... Não importa a bandeira, não importava a origem... Técnico. Às vezes o próprio vereador não, mas o vereador remetia a uma área técnica que prestava atenção. A própria área da prefeitura era o PT, a gente tinha preocupação de ser com a interlocução, nós éramos vistos como... Os jardins eram vistos como elite. Burguesia, como elite. Quando começava o discurso... Na realidade, o bairro é da técnico, cidade, né, gente? Exatamente. Esse bairro é um jardim da cidade. Uma cidade que tem poucos parques. O bairro Jardim, ele ajuda a respirar. E deveria ser modelo a respirar. ser replicado em outros bairros, Pois não é. acabar com esse modelo. Em outras cidades também. E quem trabalhou foi a Regina Monteiro, né? A Regina Monteiro fez um trabalho excelente nos apoiando naquelas Provando discussões. que esses usos eram usos incompatíveis com a área residencial. Exatamente. E aí o zoneamento tem a ver com isso. Se a área é exclusivamente residencial, eu falei zona mista naquela baixo jardim, mas não era zona predominantemente residencial. Predominantemente residencial significa que ela não é exclusivamente zero, que não é zero. Estritamente residencial. Que são essas... A maior parte da área tombada que nós estamos falando é zero. Zero é zona estritamente residencial. Estritamente residencial. E o plano diretor, que tem uma visão que já do Estatuto da Cidade, que vem da Constituição, procura sempre orientar que em zonas estritamente... os usos não residenciais devem ser sempre compatíveis em termos de incomodidade com o uso residencial. Claro, é daí que vem uma essa fábrica lá dentro, a pessoa vai embora. É claro, ou uma casa-festa, como você mencionou. Né? E isso gera o quê? Vamos permitir ali. Nós temos um exemplo no nosso próprio bairro de restaurante ilegal, foi instalado ilegalmente, licenciado ilegalmente. Você lembra? Aliás, não foi licenciado ilegalmente. O licenciamento passou a ser automático e o sujeito fez um licenciamento automático contando um monte de mentira. E foi emitida lá. Você pede a licença digitalmente. Né? E no verso da licença dele fala, não pode em tal rua, inclusive a rua dele. Não pode, mas saiu a licença nesses termos e ele com isso vem se defendendo com o apoio político que ele teve e continua lá funcionando. Incomoda? Claro que incomoda. Incomoda muito. E aí a pessoa não quer mais ser vizinha. Ela fala, bom, você não tem condição de residir aqui? Muda o meu zoneamento. Eu quero também ser... E aí é que começa a se expandir, começa a se contaminar o bairro com esses pedidos. Não quero mais ser residencial, porque o imóvel não residencial vale mais. Isso mas a luta ainda está sendo... Está funcionando. Tá funcionando. Mas é só um bairro com uma representação muito ativa como é a nossa. Eu vejo em outras regiões que elas vão sendo engolidas pelas demandas políticas, claro, e pelas demandas comerciais. Claro que a nossa região é muito visada comercialmente. Todo mundo que é construtora fala, esse metro quadrado aqui vale muito, eu vou construir aqui, vou vender por esse metro quadrado. Azar de quem comprar, porque claro que isso vai desvalorizar. Você compra um metro quadrado num lugar lindo, maravilhoso, mas ele deixa de ser lindo, maravilhoso depois que você constrói, e isso vai se desvalorizar. Mas a construtora já conseguiu a parte dela, que é vender fazer um ganho bom em cima de uma área que antigamente era nobre, quando ela começou a fazer projeto em cima. Eu já li um texto muito legal disso, de você compra num bairro, né? Por exemplo, você vende o bairro de Pinheiros com todos aqueles restaurantes legais que tem por ali, aquela vida do bairro de Pinheiros e tal, e agora quando você vai pegar o seu apartamento lá, não existe mais nada daquilo, porque tudo daquilo saiu, né? Aquele estilo daquele bairro foi embora. Doutora Liliana, para a gente encerrar, quais as expectativas? A ação civil pública da AMI Jardim será julgada em 2026. É isso? É isso. Eu acho que dá para a gente levar para o Supremo mais uns 20 anos. Não, mas com certeza. Acho que em 2026 já teremos uma decisão de mérito nessa ação.
até porque nós destacamos muito a ausência do interesse público, né? Até ouvindo vocês falarem, o que assusta a gente é que, na verdade, essas mudanças que eu considero casuísticas, né, frágeis e sem embasamento técnico, ela, na verdade, não representa o interesse público, né? A própria mudança, da proposta de mudança da resolução do tombamento, da forma agilizada como foi feito todo o procedimento, qual que era o interesse público nisso, se, na verdade, a população estava ali presente nas audiências, contestando, impugnando as propostas, e essas impugnações não foram analisadas, né? Então, não adianta você falar, houve participação popular, atendemos o Estatuto da Cidade, porque fizemos audiências públicas, permitimos a manifestação, todos apresentaram material, mas tudo isso tem que ser analisado pelo corpo técnico. E aqui fazer uma ressalva, que o corpo técnico do CONDEFAT foi contrário à mudança da resolução, né? Então, foi um grupo de trabalho composto por pessoas, tinham alguns técnicos, mas não os técnicos concursados lá da UPPH, que se manifestaram, na verdade, contra essa mudança. Então, eu acho que tudo isso a juíza vai levar em consideração, e eu acho, sim, que em 2026 já teremos um julgamento de mérito, pelo menos em primeira instância. Eu me lembro do corpo técnico bastante descontente, né? Muito. De não ter sido ouvido. Muito. Eram arquitetos, enfim, urbanistas, tal, que não foram ouvidos, né? Verdade. Posso me dar uma pergunta para a doutora Liliana? Claro. Sobre o processo. Então, existe uma outra ação precedeu a nossa, sim, conseguiu uma liminar, para usar a linguagem mais corrente, e por que então nós não pedimos a liminar, e qual é a perspectiva? O que pede essa outra ação de diferente da nossa? Aqui antecede a nossa. É isso. E como associação do bairro, a AMI Jardins era a única com legitimidade para entrar com uma ação civil pública. Exatamente. Essa ação civil pública que nos precedeu foi antes até da aprovação da minuta de resolução no CONDEFAT. Antes da votação. Antes da votação. Eles questionavam, na verdade, aspectos formais do procedimento de elaboração da minuta e de participação popular. Além dessas questões, a gente levanta as questões de mérito, né? São questões materiais. A gente aponta as ilegalidades nessas alterações da proposta e, inclusive, com laudos técnicos justificando por que nós estamos impugnando isso, né? Quais os prejuízos ao tombamento ambiental dos jardins essas mudanças trazem. E, na verdade, o que a juíza, na nossa ação, entendeu? Como já está em vigor a liminar dessa ação que nos precedeu, ela não examinaria nesse primeiro momento o nosso pedido liminar. Nós temos também pedido liminar. Ela vai primeiro ouvir a Procuradoria-Geral do Estado e depois da manifestação ela vai analisar, sim, o nosso pedido liminar. Tá? Nosso pedido não tem urgência enquanto existe uma outra liminar, claro. Exatamente, é isso. Mas os fundamentos do nosso pedido são outros, porque as questões formais, elas são sanáveis, elas são regularizáveis. Então, se o CONDEFAT... Faltou uma audiência, você vai lá e faz outra audiência. Faz outra, sei que você supre aquele vício, né? Aquela irregularidade e aprova novamente. O nosso não, o nosso a gente vai no mérito, a gente questiona no conteúdo das propostas de alteração da resolução. Joca Levi, advogado, fundador da AMI Jardins, doutora Liliana Marçal, procuradora do município e advogada na causa da AMI Jardins. Queria agradecer a presença de vocês e acho que em nome dos moradores eles agradecem para que vocês continuem lutando pelo bem da cidade, né? E obrigado a você, Fernando. Nós que agradecemos. É um prazer trabalhar com uma entidade séria, né? Um cliente bom, que a gente defende, na verdade, o interesse de vocês, mas por trás, eu sou procuradora aposentada, mas por trás a gente defende o interesse da cidade. Isso é muito gratificante. AmiCast, o podcast da AMI Jardins. Há 18 anos representando os Jardins América, Europa, Paulista e Paulistano. Oferecimento: Surrais Segurança Pessoal. Mais que imagens, guaritas ou rondas, proteção essencial é com a Surrais Segurança Pessoal.